amigos da Fez. É sempre uma alegria para mim poder trazer as minhas músicas para esses momentos de harmonização antes das palestras. Que essa música possa lhes trazer um pouco de esperança, esperança no amanhã, esperança em dias melhores. Tenhamos fé. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessar há de vingar. Amanhã acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de beirar. Amanhã está toda a esperança, menor que pareça, existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que os não queiram, será de outros que esperam dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Vamos à palestra. Bom dia, amigos. É um prazer estar novamente aqui conversando com os meus amigos da Fez, que eu sinto tanta saudade. Mas sejam bem-vindos a este nosso encontro. Na medida do possível, vamos tentar nos integrar, nos linkar. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer essa possibilidade de estar aqui novamente. Os bons espíritos sempre encontram uma forma da gente também poder ajudar. A minha intenção é estar aqui estreitando os nossos laços para trazer soluções no dia a dia, porque uma doutrina ela tem que oferecer possibilidades para que a gente se reequilibre e se sinta em paz. Não só convidar a mudanças, mas também facultar as soluções mais viáveis para esse momento que a gente atravessa. Nós estamos com
todas as barreiras materiais vencidas. Não existe mais um lugar material para nos encontrarmos. É como se estivéssemos dentro da ideia da espiritualidade. Não temos mais o lar ou o centro material para nos encontrarmos. Então vamos aproveitar para descobrir que tudo é passageiro e que não necessitamos de espaços materiais para sermos aquilo que somos e experimentarmos aquilo que estamos vivenciando. Gostaria também de dizer que são novos experimentos, não é? A internet, principalmente para a minha geração, é uma novidade, mas temos que vencer todas as dificuldades que se apresentam, colocando até a vaidade da nossa parte em esquecimento. O jeito que sair a gravação não importa, nem a apresentação, o que importa é o valor verdadeiro daquilo que nós queremos comunicar. Então, como eu estava dizendo, as barreiras materiais caíram, mas estamos fortemente representados por grupos de jovens e de pessoas voluntárias que estão fazendo o serviço em nome de nós todos, dentro do grão e dentro da própria casa espírita, porque as atividades não têm parado. Nós continuamos distribuindo as cestas, continuamos fazendo mingau, a entrega maravilhosa do macarrão com salsicha, do mingau e de até os nossos queridos amigos tentando ajudar no atendimento fraterno. Há vários tipos de encontros virtuais ocorrendo dentro da casa, além deste, para trazer um equilíbrio a todos nós e queremos agradecer a todos, inclusive com a volta recente dos cursos dentro da casa, para que a gente não deixe nunca de estudar. Bem, o sacrifício que se impõe a todos nós, ele traz para todos nós uma reflexão muito séria, porque para todos nós está parecendo uma grande expiação. Realmente, estamos que refazer os conceitos de sociedade, de planeta, e inclusive das nossas próprias convicções e da nossa reforma íntima. E então está tudo aflorando, as mudanças estão aflorando dentro de nós, e nós que já buscávamos essa reforma, estamos tendo a possibilidade de passar da teoria para a prática. E como é difícil! Você teorizar é fácil, mas praticar é muito difícil, até mesmo para quem estuda e faz reflexões, porque somos testados nos nossos conhecimentos. Eu falei sobre uma expiação, sim, porque nós não fomos buscar os acontecimentos vieram ao nosso encontro, nos favorecendo essa oportunidade de transformação. Mas também quero lembrar que quando passamos por uma expiação, há uma quitação, sim, uma quitação de todos nós neste mundo onde temos excedido no inconveniente, né? Temos esquecido das leis morais, temos esquecido dos valores humanos, estamos tendo, com essa pandemia, a possibilidade de reverter e de transformar, sim, um mundo melhor. Não um mundo de sonhos, porque ainda é uma transição. Mas para chegarmos a mundos melhores, temos que, pouco a pouco, ir transitando nas experiências. A evolução não dá saltos, então nós temos que ir aos poucos nos transformando. Não vai haver uma mudança como se muda uma transição de mudanças. A transição ela ocorre durante um longo período. Bem, o tema sugerido desse encontro, nós temos que seguir as normas que nos são colocadas, e o tema sugerido desse nosso encontro, ele está sendo do livro Libertação, do capítulo 10.
O capítulo 10, ele chama-se Modificações. Então, olha só que interessante. A gente está buscando uma libertação e modificações. Aí eu fui buscar no livro, porque a gente já tinha lido esse livro, eu já tinha lido esse livro, mas eu gosto de reler para me saber onde eu estou falando sobre o que eu estou falando. Porque afinal, nós devemos uma explicação àqueles que estão lendo o livro do mês e cada capítulo é colocado para a gente conversar. Este livro, Libertação, ele foi psicografado pelo Chico e ele traz as mensagens do André Luiz. Querido André Luiz, que na minha opinião, além da codificação espírita, aquela pessoa que lê toda a série André Luiz, eu acho que ali já tem toda uma base para toda a vida. São livros maravilhosos, onde a importância de André Luiz é exatamente que ele traz o conhecimento na prática, que à época os espíritas desconheciam termos práticos, e ele vai, como um excelente professor, trazer o conhecimento. Veja só, eu fui também olhar, sabe quantos anos esse livro tem? Eu fui ao prefácio e lá tinha, ele tem 71 anos de publicação. Nossa, ele é mais velho do que eu, ele tem 71 anos de sua publicação. Ah, mas os conceitos caíram? Não, os conceitos estão aí, lindos e maravilhosos. O que modificou nesses 70 anos foi o espírita, porque ele sabe que tudo na vida evolui, e ele evoluiu. Para quem lembra do princípio dessa doutrina, a gente dizia, sou espírita com muito medo, com muitas restrições. E hoje, como a doutrina espírita também se modifica e evolui dentro da nossa proposta evolutiva, hoje nós já falamos de reencarnação, de todos os conceitos com muita naturalidade. As pessoas estão mais propensas a entender sobre o que nós estamos falando, e todo o conhecimento científico também trouxe esse embasamento. Os livros de André Luiz são assim, eles trazem até hoje situações que nós precisamos, ainda a ciência espírita, estudar muito. E há hoje grandes estudiosos que estão usando essas obras. Este livro, ele vai contar a situação de uma pessoa encarnada que sofre uma terrível obsessão, onde vai ser todo o livro relatado o que acontece com essa pessoa, qual a ação do mundo espiritual nessa subjugação, nessa obsessão terrível. E para todos nós que já entendemos que ninguém fica sem amparo, a equipe espiritual vai narrar toda a problemática e vai mostrar como é que o plano espiritual, através dos seus benfeitores, vai trazer sim a solução para essa imensa e terrível obsessão. Porque ninguém ficará sem ajuda, ninguém ficará sem ter a intercessão dos bons espíritos, que estão também, através de nossos protetores, nos auxiliando a nos reequilibrar. Mas eu fui buscar, eu acho que o momento atual já está muito pesado para todos nós. Nós temos que lembrar dos nossos irmãos que às vezes moram sozinhos, e neste momento trazer uma reflexão tão pesada sobre as obsessões, para mim, é muito pesado, porque nós estamos sozinhos já há 4 meses, muitos enfrentando dificuldades, tá?
porque estamos sem ver nossos queridos irmãos, estamos nossos parentes, nossos netos, nossos filhos, e aí todos nós já sabemos o que isso acarreta. Acarreta, às vezes, um descontrole. Nós estamos tendo alguns descontroles porque é muito difícil ser tolhido, né? Mas como Deus está no comando e Ele sabe o que os seus filhos precisam, e Ele sabe que do que nós precisamos, nós temos que entender que o Pai somente é bondade e justiça. Então nós não estamos passando por injustiças, nós estamos passando por aprendizados. E o Pai não esquece ninguém. Então eu fui buscar nesse livro uma historinha do seu prefácio, feito por Emmanuel, que eu achei tão singela essa metáfora de um peixinho. Ele fala sobre um peixinho no prefácio e ele conta assim, que um peixinho morava num lugar lodoso, um lugar muito restrito, muito até difícil, e todos não consideravam ele grande coisa, até que um dia ele resolveu conhecer novos mundos, se aventurou e descobriu que além daquele lagozinho onde ele estava, existia vida, existia uma beleza, existia o céu, outros peixes, um mundo a se descobrir. Aí ele sai, descobre tudo que existe lá fora e vê que a vida que ele tinha não tinha o conhecimento, não tinha uma liberdade. Aí, bondosamente e amparado, ele resolve voltar à sua comunidade e contar para eles tudo o que eles tinham descoberto, tudo que ele tinha visto de maravilhas, para que eles também usufruíssem do conhecimento que ele havia adquirido. Mas esse peixinho, ao retornar, ele percebe que ao chegar lá e avisar para as pessoas, olha, existe um mundo, um outro mundo, existem outras descobertas, o mundo é maravilhoso, o mundo não é só isso aqui. Ele foi tratado até com gargalhadas, porque ele dizia, conforme ele avisava, todo mundo não levou muito a sério. E alguns fizeram brincadeira com eles, trataram ele de todas as maneiras que ele nunca imaginava. Até que ele foi se calando, ele voltou para o mundo que ele achou legal e ele ficou na dele, né? Porque ninguém queria escutar. Então, essa metáfora, ela faz uma combinação sobre a vida espírita. Porque muitos de nós, que nos dizemos espíritas, ou outros que não são, quando eles ouvem falar, por exemplo, da obsessão, da vida após a morte, eles fazem o mesmo comentário, que eles não acreditam, eles se posicionam nas suas convicções, mesmo até vendo espíritos, tendo o entendimento, mas a sua capacidade ainda quer ficar preso, como aqueles outros peixinhos, no mundinho dele. Mas, às vezes, a pessoa faz isso porque também ela pensa muitos pensam que o paraíso, que quando ao desencarnar, eles vão encontrar um paraíso gratuito, feito de milagres e de deslumbramento, prometido às vezes por falsas ideias. Mas o espírita sabe que nós vamos, como Jesus falou, receber conforme, de acordo com as nossas obras. Então, a nossa mudança interior sobre as leis de Jesus, elas já são a real mudança de hoje para a vida futura. Nós não temos que achar que lá na vida futura é que nós vamos começar essa modificação, porque os dois planos, tanto o físico e o espiritual, eles são interligados. E o Livro dos Espíritos afirma profundamente
quando Kardec pergunta qual a atuação do mundo espiritual dentro do mundo físico, ele diz que a mais das vezes são os espíritos desencarnados que atuam sobre nós. Então, veja que responsabilidade. Se nós somos atuados, nós devemos desde já aprender de que forma nós podemos romper essa dificuldade, romper com esse desequilíbrio que às vezes pega as nossas fragilidades e fazem com isso que a gente viva em ondas, ora bem, ora mal. Então nós precisamos trazer este conhecimento. O livro, ele faz essa comparação. O peixinho, né, fica esperando e parte, como todos nós, que às vezes queremos fazer com que nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, entendam do nosso pensamento ou entendam a filosofia espírita, mas a pessoa não quer entender, não quer modificar, tem preguiça, e nós temos que respeitar, porque a cada um segundo também o seu tempo de entendimento. Então, aqueles que estão confusos, a nossa doutrina, ela é uma doutrina que busca pela razão, pelo pensamento. Talvez a gente não entenda todo em profundidade, mas não pode ser um tratamento místico dentro de milagres e mistérios que alguns detinham. O conhecimento tem que ser espargido, as pessoas têm que raciocinar aquilo que elas querem para ela, o que elas buscam e qual a proposta. Porque, às vezes, a gente pensa que estou defendendo a doutrina espírita. Sim, eu estou neste momento dentro da doutrina que satisfaz as minhas buscas, satisfaz as respostas que eu procuro e vivencio. Mas não quer dizer que todas as outras doutrinas não tenham também o estágio, e nós mesmos já estagiamos, principalmente dentro da Igreja Católica, nós já fizemos vários estágios lá para que a gente pudesse, aos poucos, fazer a busca daquilo que nós necessitamos e temos capacidade de entendimento. A parte científica da doutrina, ela nos mostra várias possibilidades para o nosso equilíbrio. E isso não se trata de milagre. Para aquele que estuda, ele sabe que a grande força e conhecimento está dentro das leis do magnetismo e que principalmente a questão do nosso equilíbrio, ele passa por energias e também que somos o que pensamos. Então precisamos entender basicamente isto. O corpo físico, ele detém o cérebro é o órgão no corpo físico que retransmite através da mente e do espírito o que realmente nós somos. Por isso que somos o que pensamos, porque através dos séculos vividos e das nossas vidas sucessivas, o nosso espírito, ele foi acumulando conhecimento, ele cada vez evolui mais e nós estamos nessa experiência física para ainda sanar algumas dificuldades que nós não conseguimos em outras vidas ultrapassar. No campo do orgulho, no campo do egoísmo, no campo, uma série de outros campos psicológicos também que nós ainda não conseguimos ultrapassar. E tudo isso, por isso que se diz que aqui é uma escola. A gente vem com esta disposição física, com essas experiências, para justamente elas
encaminharem para que a gente passe situações que nós temos que aprender a vivenciá-las. Bem, passar por esta vida sem crer no nada é muito triste, porque o nada não existe, porque tudo é criação divina e é maravilhoso. A gente, neste momento, se volta para o nosso planeta e que vê a coerência da criação, a beleza da criação, e o ápice supremo desta criação somos nós, como seres humanos, que temos dado por Deus o dom da inteligência e do raciocínio. E muitos ainda, infelizmente, nos dias atuais, em pleno século XXI, ainda fazem questão de viver na forma do instinto, sem pensar, sem raciocinar, sem pensar nas consequências, porque a inteligência fica submissa a instintos tão precários, a instintos às vezes tão animalescos, né? Porque ofender os animais é difícil. Onde nós sabemos que as pessoas ainda se conduzem por condutas irracionais, tratando animais, seres humanos, a terra, de forma absurda, não é? Então, graças ao bom Deus, nós devemos agradecer todos os dias a possibilidade do raciocínio, a busca pelo intelecto, a busca por essa inteligência, mas diante das leis divinas. As leis divinas são o verdadeiro código moral que nós devemos seguir a todos que estão nesse planeta, porque ela fala de tudo que nós precisamos perante a nossa consciência. Então, não é determinada religião que fará deste ou daquela pessoa mais evoluído e mais soberbo. Pelo contrário, a humildade é que nos leva a entender quanto necessitamos dela para baixar o nosso orgulho intelectual e fazermos com que o raciocínio e a amorosidade e o bom senso prevaleçam neste mundo. Que tenhamos o entendimento que as conquistas materiais são muito bem-vindas, trazem o progresso, trazem uma série de coisas que são constituídas da nossa luta, da nossa perseverança. Mas quando somente o domínio espiritual existe, nós vamos esquecendo o lado moral e vamos abaixando os nossos conceitos novamente, colocando sobre os nossos espíritos novos compromissos muito pesados. Aí, durante esses momentos que vivemos, temos meditado sobre o quanto nos é tirado materialmente, fomos levados, vamos supor, à estagnação material, para que a gente pense que com ela nós sobrevivemos sim, estamos muito abaixo daquilo que vivíamos materialmente e continuamos vivos. Então, outros valores afloraram e outras perspectivas de melhora virão. Eu me lembro até que algumas pessoas têm falado assim para mim, olha, nunca mais a condição de trabalho será a mesma, porque as empresas descobriram como é bom trabalhar em casa. E para algumas tarefas é muito bom mesmo, principalmente para aqueles que podem cuidar e zelar mais de perto para os seus filhos. Eu também trabalhei a minha vida toda fora e a gente sabe que a mulher tinha 3 ou 4 jornadas e a gente tinha que abdicar de algumas coisas em prol de outras. Acho que a humanidade caminha para trabalhar melhor o seu tempo, porque não adianta a gente gastar todo o tempo para conquistas materiais e não olharmos para as realizações pessoais.
para a nossa família, para o intercâmbio familiar. Porque aquelas pessoas que conseguem toda uma conquista material, até dizendo que estão fazendo isso em benefício da sua própria família, a família fica se sentindo muito abandonada, não convive. Algumas pessoas têm me dito assim, olha, uma pessoa comentava comigo, eu sou casada há 14 anos, mas agora realmente é que eu estou conhecendo a minha família, porque eu não vivia tão perto da minha esposa, eu não vivia tão perto com os meus filhos, e agora às vezes é bom e às vezes é ruim, como toda relação, porque impor limites, a convivência e fazer os tratados familiares é muito difícil. Então, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Mas tudo na vida precisa do equilíbrio para que isso possa acontecer. Até mesmo dentro dos contatos entre pais e filhos, muitos filhos têm tido muitas tarefas, ajudado os pais, mas podemos esquecer que tem aqueles que simplesmente esqueceram das suas responsabilidades filiais e vice-versa. Então, muitos pais estão nos seus redutos sofrendo o esquecimento e a solidão daqueles por quem a pessoa sempre lutou. É uma aprovação muito grande. Se você está passando por essa situação, querido amigo, amiga, nós temos que entender que nós não somos somente aquilo que somos hoje. Nós temos um histórico reencarnatório, nós temos um histórico de vidas anteriores, nós temos débitos ainda nesta vida para redimir aquilo que causamos no passado. Então, tenhamos fé de que se essa proposta foi colocada de dificuldade em nossas vidas, é para que tenhamos um pouco de resignação, um pouco de resignação. Não é entregar-se ao domínio das coisas, é um pouco de resignação, um pouco de paz interior, lembrando que se você estiver em paz naquilo que você fez, nas atitudes que tomou, Deus saberá. Deus saberá. Deus sabe tudo. Os bons espíritos nos conhecem transparentemente. Eles sabem que as nossas verdadeiras intenções. E quando chegamos ao mundo espiritual, onde seremos aquilo que somos hoje, nos levará em conta todo o investimento que fizemos para superar as dificuldades. Aquela que nos cabe mudar do dia a dia, por exemplo, como um matrimônio mal realizado, a doutrina espírita não é contra isto, porque às vezes é melhor até que a família encontre outros caminhos do que viver totalmente no sofrimento. Nós já conhecemos, todos nós sabemos, como espíritas, uma frase muito simples que é falada a todos os cantos. Todos nós somos médiuns, quer dizer, todos nós temos a capacidade mediúnica, uns mais afloradas, como trabalho, como uma ferramenta mais utilizável, mas também nós, todos somos médiuns e temos essa capacidade de perceber as energias, as sintonias, temos sim, temos capacidade de perceber quando estamos equilibrados. Isso serve para todo tipo de médium, quando estamos equilibrados, porque até os médiuns ativos, que têm mentores, que têm trabalho, eles também sofrem às vezes oscilações de sintonia, porque quando o médium se desequilibra, ele também desequilibra a sintonia. Então,
não foram os espíritos que nos abandonaram, não estamos abandonados, somente perdemos esta sintonia que faz com que a gente se religue, se encontre e absorva as energias necessárias. Então, para nós aprendermos que não existe médium infalível, não existe um médium especial, não existe mediunidade que transforma o cara no cara. Não, a mediunidade é um intercâmbio, é um trabalho que não pertence ao médium. Ele é, nesta vida, facultada àquele médium para fazer os trabalhos necessários, aflorados, para trabalhar e servir a espiritualidade. Então, as pessoas confundem muito a figura do médium com o trabalho mediúnico. Eu posso afirmar com toda segurança, o trabalho mediúnico pertence à espiritualidade. O médium só tem as ferramentas e a condição de se preparar para ser um bom veículo a essa retransmissão. Ah, mas que bom, né? Sim, eu tenho muito respeito aos médiuns, porque há que se ter uma luta muito constante para se manter em equilíbrio, para manter essa sintonia. Mas todo aquele que estuda e sabe, ele primeiramente sabe que ele não aciona a mediunidade quando ele quer. A mediunidade não é acionada daqui para lá, é de lá para cá. Que eu gostaria de conversar sobre o passe magnético, essa ferramenta que nos é dada através da captação perispiritual, que nós temos várias leis sobre o perispírito, que se nós formos enumerar aqui, muitos que não conhecem a doutrina vão dizer, nossa, isso é pura ficção, eles são todos doidos. Mas não é bem assim. Nós temos todas as curas, todos os passes são dados através do magnetismo, que já foi tão bem explorado por Mesmer. Então, como será que nós podemos, num momento como hoje, conseguir usar o passe se nós não temos a casa espírita? Muitos vão dizer, estou sentindo tanta falta de tomar um passe, porque aqueles que fazem uso do passe, eles sabem, às vezes a gente entra com um peso de 200 quilos e sai aliviado. A troca energética que o médium e a espiritualidade exercem sobre nós, nos traz um alívio maravilhoso. E aí nós ficamos, às vezes, órfãos, não é? A gente diz assim, meu Deus, era tão bom, eu ia no Sheila, eu assistia uma palestra, depois eu tomava o passe, ia para minha casa. E eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? Como é que será que as pessoas que moram longe de centros urbanos, onde um centro espírita fazem? Porque esses sistemas são conhecidos há muito tempo. Então vamos lá, espero trazer algumas coisas para ajudar. Nós sabemos que a importância da nossa sintonia mental. Lembra que eu estava explicando? Cérebro, mente e perispírito, que é o corpo perispiritual, a modulagem do nosso espírito. Quando pensamos, a mente retransmite ao nosso espírito e aí vem o nosso conhecimento. Então, quando usamos da primeira ferramenta maravilhosa que Jesus nos deu, que foi a oração, nós sabemos já que ela transmuta, ela calma, ela revigora, porque ela vai trazer a nossa mente ao campo frontal, ela vai trazer tamanho alívio energético, porque nós vamos nos religar aos bons espíritos e ali nós vamos poder sintonizar. Então, a oração
tem essa maravilhosa possibilidade de nos levantar as ideias e refazer. Mas tem às vezes momentos em que passamos por tantos problemas, ficamos tão destrambelhados, essa é a palavra, que não é mais a oração que nos ajuda, eu não consigo conectar, eu não consigo, os problemas estão acontecendo. No começo a gente lê aquelas mensagens no WhatsApp, aquecem nosso coração, tem toda uma conjuntura, a gente está conversando para trazer essa situação mais reconfortante, mas tem momentos que tudo desaparece. E aí a gente vai dizer assim, se a gente tivesse a irmã Sheila para ir lá, não é? Então, vamos dar uma dica muito conhecida, mas que às vezes a gente esquece. Até os que estudam muito esquecem. Nós também, por sermos médicos, todos somos médicos, podemos fazer o autopasse. Nossa, Eliana, quer dizer que eu posso dar passe em mim mesmo? É verdade, é verdade. Quer dizer que quando eu estiver toda atrapalhada, toda nervosa, toda isso e toda aquilo, eu posso dar o passe em mim? Pode. Eu até fiz hoje pensando em quando conversar, eu fiquei me lembrando das mãos. Toda hora fala, lava as mãos, por causa do contágio. E aí eu me lembrava, benditas mãos, que são a nossa parte física, a parte que mais se utiliza, por isso que o médium utiliza as mãos, para o contato do magnetismo. Nós temos o nosso próprio magnetismo e temos o magnetismo dos espíritos. Então, vou citar um exemplo. Eu tenho aqui, me acompanhando, o meu protetor, porque lembra-se, todos nós temos um protetor ao nascermos. Esse anjo da guarda, esse anjo benfeitor que torce por nós e que ele, às vezes, não consegue manter o intercâmbio com a gente. Bom, ele nunca vai se manifestar, ele é um anjo protetor, não é? Aí, nós, com as mãos limpas, podemos fazer orações, pedidos, captações energéticas. Eu vou explicar muitas pessoas a usar essa parte das mãos, ela é conhecida como tato magnético. Nós temos o tato e ele vai expressar o magnetismo. Então, como vamos fazer isto? Bem, eu gostaria primeiro de falar sobre uma parte mais prática, para aqueles que não têm assim uma condição mental de equilíbrio. Você está passando por uma grande dificuldade, chega a ser física, o nervoso, o descompensamento. Aí, meu irmão, vá para o chuveiro. Nós estamos sem cachoeiras, nós estamos sem o mar, nós estamos sem as águas, mas o chuveiro tem água. Então, ao entrarmos para um banho, alguns que gostam, não há nenhuma forma correta. A forma correta é a forma que você se sente bem, tá certo? Coloquemos músicas elevadas que levem, que a gente sublime e altere essas vibrações. Alguns são com a Ave Maria, outros, não sei o que é que você encontra para seu equilíbrio. Muitas pessoas, até que não gostam de músicas mais sacras, uma boa música, uma ópera, um Andrea Bocelli, que eu gosto muito, alguma forma que lhe traga a paz interior e que traga na sua mente o desligamento dos problemas, tá certo? Bom, você entra no chuveiro,
Deixa que a água bata nos seus cabelos, deixa que a água bata, deixa que as suas orações venham. Utiliza o frontal para que a água bata. Essa região aqui, ó, de trás, que segura todo o nosso nervoso, essa parte interna que reflete as dores de cabeça, deixa que a água caia sobre todos esses ângulos, este. Tome aquele banho que refaz o corpo e, mediante essa água, você pede aos bons espíritos que joguem, como a água fluida possui magnetismo, que ela jogue através dessas águas uma energia que seja purificadora para você. Colocando também os seus copos para energizar, diante dessa sua ligação, peça para energizar. Olha, eu estou falando com vocês, mas meu copinho está aqui, ó. Eu estou pedindo ajuda para que eles me orientem a levar consolações. E a minha aguinha está aqui. Ao final eu vou tomar a minha aguinha. Porque onde se fala do bem e de Jesus, os espíritos benfeitores estão aqui presentes. Então, como falávamos, faça uso disso. Vá depois procurar um relaxamento. Vá procurar uma boa leitura. Enfim, acho que hoje já temos esse conhecimento, tá certo? Ah, Mariana, eu estou em determinado momento fora do meu ambiente familiar, não tenho um chuveiro, não tenho isso. Estou passando uma situação difícil. O que mais eu posso fazer? Sim, você pode estar até numa multidão, mas se você se recolhe em oração e bota, para aqueles que sabem meditar, eles sabem se isolar e meditar. Para aqueles que não sabem, basta que você centralize a sua mente na harmonia, visualize Jesus, visualize tudo que é de bom que você tem e trabalhe também o receptivo através das suas mãos. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus, eu vou pedir a Deus. E neste pedido, essas energias benfeitoras serão colocadas e nós vamos buscar no corpo físico aquilo que me aflige. Então, por exemplo, eu vou buscar o cardíaco, porque meu coração, perante o sofrimento, parece até que é o responsável por todo o amor, por todas as nossas aflições. E ali depositamos esta energia para que a gente volte a se reequilibrar. Gostaria também de lembrar que, se estamos falando sobre isso, as pessoas estão dizendo: mas a gente não pode mais abraçar ninguém, a gente não abraça mais ninguém, a gente está sentindo falta dessa troca de energia, a gente está sentindo falta do contato. Vamos nos abraçar? Vamos nos abraçar? Vamos nos abraçar. Sabe por quê? Nesta vida, chegamos sozinhos. Claro que lembrando das nossas queridas mães que nos deram a possibilidade do retorno. Mas eu estou dizendo assim, que nesta vida já adulta, nós estamos por nós mesmos. Às vezes até desde pequenos, né? Porque não temos quem olhe por nós. Vamos nos abraçar. Vamos nos acarinhar. Vamos pedir, orar e nos abraçar. Nós precisamos amar a nós mesmos. Sabe por quê?
nós vamos partir só. Seja se a pandemia nos pegasse, ou seja, em qualquer momento, nós partiremos sós. Nós precisamos nos querer bem, desejar a nós mesmos, primeiramente, o equilíbrio e o bem-estar. E nós temos não só os espíritos que nos querem mal ou não nos respeitam, nós temos o nosso anjo da guarda. E através deste abraço, dessa vontade de amar e ser amado, nós vamos receber as energias necessárias. Eu sempre ouvi dos espíritos: quando estiveres caído, nós te reergueremos. E realmente é o que acontece para aquele que pede humildemente. Não impõe, mas pede as bênçãos e as consolações para os momentos difíceis. Então, eu espero que eu tenha transmitido com muita sinceridade, que é a minha tônica, este momento. Então, neste momento, aqueles que conseguem, vamos nos abraçar e vamos processar, neste momento, uma prece de agradecimento. Olha, eu estou aqui me abraçando, me segurando, os meus braços estão curvando. Não há receita, há só verdade. Então, vamos, neste momento, pedirmos, numa conversa muito íntima com esses benfeitores espirituais. Queridos irmãos, em nome de todos aqueles que estão aqui comigo neste momento, permita-nos agradecer as bênçãos que temos recebido, Senhor. As bênçãos, porque nada está nos faltando no campo material, mas às vezes está nos faltando no campo emocional. Guarda-nos, benfeitores espirituais e amigos, protetores. Ajuda-nos a equilibrar primeiramente a nós, porque sem o nosso equilíbrio, como podemos ajudar os outros? Faculta-nos, Senhor, a possibilidade de ser assistido pelos bons espíritos, na medida em que nós não desejarmos o mal para o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a querer bem aqueles que nos perseguem. Como estou na minha casa, não seguro um pouco, não é? A nossa casa é a nossa casa. Momento. Eis a água que modifica as nossas posturas. Quero agradecer aos bons espíritos a assistência que tem nos dado, por pertencer a uma comunidade que sabe dividir o amor, que sabe nos ajudar nas horas necessárias. Para aqueles que estão em dificuldade, lembre que os espíritos não trabalham só na casa física, eles estão em todos os lugares. Precisa apenas que você se ligue mentalmente e de coração a esses bons espíritos, para que eles possam nos ajudar, para que eles possam encaminhar até de qualquer forma, até neste vídeo, para que você encontre paz, que você persevere, porque um dia você vai entender melhor
as coisas que nos acontecem nesta vida. Você vai entender aquilo que foi nos dado como compromisso. A todos vocês, meus queridos irmãos, que estou com tantas saudades, eu peço encarecidamente que orem por todos nós, principalmente pelo público da área médica, por todos aqueles também que a espiritualidade tem pedido constantemente para orar por aqueles que não entenderam ainda a situação que nós estamos passando, porque são como mentes infantis, fogem dos problemas e não querem tratar das coisas com tanta responsabilidade. São espíritos imaturos e são espíritos infantis. Que Jesus esteja presente em sua vida, nos seus lares e na de todos nós. Muito obrigada.